minha Luninha, O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados ouvintes da Rádio Universidade, saúdo a todos cordialmente. Nós estamos numa nova programação, um novo programa desta série de reflexões sobre ética social cristã. E hoje, então, vamos abordar um tema muito atual, que é o seguinte, né? Nós sabemos que o cristão tem responsabilidade no campo da política. Nós não podemos ficar fora. Não, isso é com os políticos, eu não me envolvo. Peraí, se você não se envolve, os espertos tomam conta. Então você deve estar junto também, né? O cristão tem uma grande responsabilidade no campo da política. A começar pela função de eleitor. E de um eleitor atento, não só eleger bem, mas acompanhar o político que elegeu, para ver se ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Sim. Então, nós estamos aí diante de uma nova grande rodada, né? As eleições gerais no Brasil, no dia 7 de outubro e no segundo turno, 28 de outubro, que vamos eleger os mais diversos cargos e funções. Nós vamos eleger desde o presidente da República e vice-presidente, senadores, 2/3 do Senado, todos os 513 deputados federais vão ser eleitos, ou alguns reeleitos, depois governadores dos 27 estados e do Distrito Federal, mais os deputados estaduais, né? Então é uma penca de gente que vamos ter que votar. E aí a responsabilidade nossa é grande. E nós queremos então aplicar essa doutrina social cristã sobre a nossa responsabilidade política e social, né, a essas eleições. E quem nos ajuda, né, nessa aplicação é a própria Conferência dos Bispos do Brasil. Eles fizeram uma assembleia em abril desse ano, a 56ª Assembleia Geral, onde eles tiraram um documento, né, que tem data 17 de abril do corrente ano. Esse documento, né, se chama assim, Eleições 2018, Compromisso e Esperança, no qual, então, os nossos bispos católicos do Brasil dão orientações. Eles, claro, não dirigem para um partido ou outro, não. Eles estão propondo critérios para que o eleitor que quer realmente dar um voto ético, ele, de fato, faça esse discernimento sobre essa realidade e sobre os candidatos, as suas propostas. Sim. E a sua vida. Porque as duas coisas são importantes, né? Como é que ele até agora viveu? Ele agora, de repente, surgiu aí ao salvador da pátria e a vida dele é toda ao contrário? Ou ele, de fato, já vinha praticando isso que ele propõe? E agora, se ele é capaz, nessa conjuntura, de dar uma resposta à altura. Que tenha um programa, né, sólido, forte e consistente. E que tenha um grupo que possa dizer, nós vamos pegar junto com você, porque ninguém sozinho vai fazer o governar. Então tem que ver que alianças ele está construindo, né? Então eu creio que isso tudo é importante. Mas aí nós temos, né, para refletir, um pequeno documento que nós vamos agora repassar, né? A Gabriela está junto comigo, a Gabriela, que é nossa colaboradora aí na capelania da Universidade Católica, onde eu, como capelão, estou também trabalhando, engajado. Nós temos mais outros, estamos ao todo 5, né? Estamos lá, né? Nossa equipe, são 3, né, de caráter mais permanente e 2 que são estudantes que estão em um período mais breve, são 10 horas por semana, mas dando uma valiosa colaboração porque eles estão com o pé lá dentro, né? Dentro da sala de aula, né? Embora também a Gabriela esteja estudando e o Diego também esteja estudando, né? E isso é importante porque vocês fazem a ligação, né? Entre as propostas da universidade, a dimensão social, ética e religiosa e a nossa identidade, né, cristã da universidade e junto com os nossos estudantes. Então nós temos essa proposta política aqui. Então vamos refletir sobre isso, né? Compromisso cristão. E a primeira questão nós podemos fazer aí. O que você acha? Sabe que o que dizem os bispos no começo? Nós, bispos católicos do Brasil, conscientes de que a Igreja não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça,
Olhamos para a realidade brasileira com os corações de pastores preocupados com a defesa integral da vida e da dignidade da pessoa humana, especialmente dos pobres e excluídos. Perfeito. Então, olha, Gabriele, aí isso significa que é a função dos bispos chamar atenção, né? Sim. Então, essa primeira questão é isso aqui. Por que a igreja se pronuncia sobre isso? A igreja no sentido dos bispos, né? Que é a coordenação da nossa igreja católica. Por que eles pronunciam? Porque eles dizem que nós não podemos ficar de fora. Sim. E nós, como pastores, temos uma responsabilidade, sim, né? De aplicar essa doutrina social cristã no campo da política. Do Evangelho nos vem a consciência de que todos os irmãos, os cristãos, incluídos os pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de um mundo melhor, né? Isso diz o Papa Francisco nesta sua instrução apostólica, exortação apostólica Evangelii Gaudium, a lei do Evangelho, né? E serem assim sinal do reino de Deus, né? E segundo, qual é a segunda questão? Qual seria a preocupação dos bispos em relação ao ano eleitoral? Então, ótimo. Olha, Gabi, eu acho que temos que olhar para esse lado. Qual é a preocupação? O que está preocupando nessas eleições? Então, né, nesse ano eleitoral, o Brasil vive um momento complexo, né, alimentado por uma aguda crise que abala fortemente suas estruturas democráticas e compromete a construção de um bem comum, razão da vida política, né? E aí, como respondem a essa situação complexa? Qual seria a essa orientação? Situação atual do país, ela exige muito o quê? Discernimento e compromisso de todos os cidadãos e das instituições e organizações responsáveis pela justiça e pela construção do bem comum. Tá vendo, Gabi? Então, acho que os bispos aqui já estão uma primeira orientação. Ninguém pode ficar fora. E isso deve ser feito não por impulsos, nem pela simpatia que tem. O fulano lá, que cara bom. Não. Eu tenho que fazer um discernimento, que é realmente refletir, analisar, tirar conclusões fundamentadas. Mais importante que tudo, conhecê-los, né? Realmente, suas propostas. Buscar. Isso exige algum tempo, você tem que dar atenção a isso, né? E também, e quem não tem tanto tempo para isso, deve consultar outras pessoas bem informadas. Dizer, quem é que você me ajuda a descobrir o que esse candidato diz sobre essas questões? Como é que ele vai gerar trabalho e emprego? Como é que ele vai defender o direito dos pobres? Como é que ele vai fazer também defender o direito da vida, né? Todos esses critérios que nós temos aí na igreja. Então, eu acho que é importante, né, que tenha esse compromisso na construção de um bem comum, né? Então, e aí, outra questão. O que acontece quando a gente abdica da ética e da busca do bem comum? Pois é, isso infelizmente tem acontecido, né? A gente tem visto aí essa Lava Jato e outras situações que a gente já conhece também no nosso meio mais perto de nós aqui, né? Situações de omissão, políticos eleitos, mas depois não estão realmente empenhados, né? Ou então de desvios, né? De corrupção e que gerou muito descrédito na política, né? Então, ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha destaque ao revelar raízes cada vez mais alastradas e profundas. Nem mesmo os avanços em seu combate conseguem convencer todos que a corrupção será definitivamente erradicada. Cresce, por isso, na população um perigoso descrédito com a política. E aí, o que diz o Papa Francisco sobre isso? Ele adverte que, muitas vezes, a própria política é responsável pelo seu descrédito, devido à corrupção e à falta de boas políticas públicas, né? De fato, a carência de políticas públicas no país está na raiz de graves questões sociais, como o aumento do desemprego, da violência, que no campo e na cidade, né? Vítima de milhares de pessoas, sobretudo as mulheres, os pobres, os jovens, os negros e os indígenas. Então, aqui são citados pelos bispos alguns segmentos, alguns setores da sociedade que demandam uma atenção especial, porque são setores fragilizados, né? Historicamente foram prejudicados ou pela
evolução de uma economia muito centralizadora, de uma economia capitalista, né? Elas são vítimas, né? Tanto no campo como na cidade, né? Mulheres, pobres, jovens, negros e indígenas. Isso é, por exemplo, setores, né, das mulheres. As mulheres estão muito bem, sim, mas outras que estão sendo vítimas de tantas coisas, discriminação e assim por diante. Então, isso aí é uma preocupação da igreja, né? Então, políticas públicas consistentes. Sim. Eu acho que nós vamos hoje até poder fazer 2 programas sobre esse tema aqui dos bispos, né? Então, nós vamos aqui, um momentinho de refletir sobre essas políticas públicas, que vai ser tema da campanha da fraternidade no próximo ano. Os bispos já escolheram esse tema, políticas públicas, né? E aí vem a pergunta, né? Como é que nós nos colocamos diante dessa situação das políticas públicas? Elas são muito importantes, né? Isto é, são certos setores que demandam uma atenção especial e que recebem, então, tanto investimentos, né, da parte do governo, como também programas especiais, né, para incentivar, mas também para suprir situações de carência, né? E incentivar as próprias pessoas lá envolvidas, né? Então, acho que são essas políticas que nós chamamos que estão voltadas para os vários setores, né? Que demandam mais. Por exemplo, para só falar de 2 categorias que demandam muita atenção, os quilombolas e os indígenas. Nós aqui não temos tantos, mas tem, no interior aqui do estado, aqui da nossa região também, tem quilombolas. Nós temos grupos de indígenas, que são as pessoas que ajudaram a fazer a riqueza desse país, mas foram muito marginalizados, né? Então, eles necessitam muito dessa atenção. Então, acho que nós temos que ficar atentos para, no fim do ano, já em dezembro, vai ser lançada essa campanha da fraternidade do ano de 2019, né? Sobre as políticas públicas, né? Tá. Depois, então, qual é um outro tema importante, Gabriele? Qual o resultado de uma economia que submete a política aos interesses do mercado? Pois é. Aí vem essa outra reflexão, né? Como é que nós vamos examinar essas candidaturas, esses candidatos nas suas propostas? Temos que olhar que tipo de proposta eles fazem no campo da economia, né? Para ver se essas políticas são realmente voltadas para o interesse comum ou se eles se deixam pura e simplesmente governar pelos interesses do mercado. Porque o interesse do mercado é o interesse do capital, é o interesse do dono, é o interesse das grandes empresas, né? Então, por aí nós não vamos bem. Não significa que o Estado vai gerir a economia, não vai. Não. Ele vai pôr parâmetros, colocar leis, colocar normas e fiscalizar. Quem cumpre isso, tudo bem. Vai ter que gerar riqueza, produzir, gerar emprego, né, desenvolver, fazer crescer, criar novos postos de trabalho, né? Então vem essa questão que houve leis aí que até implicaram na perda de direitos, né? E de algumas conquistas sociais que nós tínhamos foram eliminadas. Por quê? Simplesmente porque o mercado estava querendo isso aí, né? E disto resultou uma economia que se submete à política aos interesses do mercado, né? A política só atende muito mais aos donos do capital do que aos trabalhadores, né? Tem aumentado o número de pobres no Brasil, isso é verdade, aqui em Pelotas também, e dos que vivem em situação de vulnerabilidade. Inúmeras situações exigem soluções urgentes, como a dos presidiários, os presos no Brasil, milhares no Brasil, que clamam aos céus, né? E é causa, em grande parte, de rebeliões que ceifam muitas vidas, né? E depois também... E aí tem também uma advertência sobre a intolerância. O que dizem os bispos aí, Gabriele? Os discursos e atos de intolerância, de ódio e de violência, tanto nas redes sociais, que tem sido muito comum e recorrente hoje em dia, como em manifestações públicas, revelam uma polarização e uma radicalização que produzem posturas antidemocráticas, fachadas a toda a possibilidade de diálogo e conciliação. Isso aí, Gabriela. Então, acho que nós estamos vendo aí no Brasil, né, uma radicalização. Então, eu vou ver entre os candidatos um dos critérios é que seja capaz de realmente reconciliar o Brasil. Porque estamos hoje muito divididos. Se alguém chega muito de um lugar, do outro lado, ser radical, não vai ajudar. Nós temos que, em primeiro lugar,
tratar de um grande plano, né, de reconciliação, de união do povo brasileiro. Sim. Né, fazer superar não as diferenças legítimas, mas essas discriminações, esse discurso de intolerância. Tolerância nós não podemos aceitar. Você pode ter uma opinião muito diferente, mas você tem que tolerar a opinião do outro. Tem que ser aberta à discussão. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Então, aí temos que olhar bem se o candidato é capaz disso. Vai ser um dos critérios que eu também vou tomar em conta para escolher o meu candidato. Eu quero ver se a pessoa é capaz desse diálogo com todos os setores. Porque ele que for eleito, ou ela que for eleita, temos uma candidata, for eleita, então vai ter que ser presidente de todos os brasileiros, e não só do seu partido, e da sua ideologia. Exatamente. Não, né? Por isso também a gente se vê que, como diz o Papa, as ideologias não servem. Isto é, aquelas ideologias muito radicais, muito só ver aquilo lá, né? Não, tu tem que ter uma visão ética, que é uma proposta de diálogo. Isso já é diferente de uma mera ideologia que só se preocupa com aquilo que é uma coisa pré-concebida, diz o Papa. As ideologias são muito pré-concebidas, não analisam a realidade atual. E com isso fazem discursos fora da realidade. Né? Ficam aí, né? Eu acho que infelizmente temos que dizer que temos um triste exemplo ao nosso lado, Venezuela, né? Já segue uma ideologia que, mesmo tendo uma boa intenção de ajudar os pobres, tornou o país ingovernável. Hoje tem uma inflação de 100 mil por ano, 100 mil, né, por cento. É uma coisa absurda. O pessoal leva um carrinho cheio de moeda para poder comprar um pão, um pedaço de carne. É um absurdo, né? Isso mostra total descontrole. O americano tem culpa? Tem. Mas a Venezuela é um país rico, tem muito petróleo. Se administrassem bem isso, eles poderiam estar criando uma economia forte, interna, com tantos bens que tem, e enfrentar esse capitalismo externo, e com os aliados que tem também, pessoas que ajudam, né? No caso deles, assim, eles tiveram boas intenções, assim, até imagino, assim, eles estavam tentando pensar, mas eles não souberam como fazer isso de uma maneira. Eu falo disso porque esses venezuelanos que fogem estão aqui entrando no Brasil. Temos 2 pessoas aqui, uma é médica formada aqui em Pelotas, na nossa universidade, está indo para lá para ajudar no atendimento daqueles que chegam lá sem medicina, sem alimentação, subalimentar, mulher. Olha, é uma coisa triste ver aquilo lá. Que mostra o quê? É a ponta do iceberg, porque muitos lá nem conseguem fugir. Estão fugindo do seu país. O que é isso? Então é um país que não soube organizar-se internamente, também para enfrentar as pressões externas que existem, mas também chegar a esse ponto, porque ele nunca definiu o que é esse socialismo no século XXI. Eu quero que os meus candidatos definam qual é a sua proposta. Sou socialista, mas não diga o que é. Você é capitalista, diga o que é. Né? Qual é a tua proposta? Tem que dizer isso, senão eu não vou botar, né? Então acho que nós temos aí muita coisa que os nossos bispos nos estão recomendando. Nós vamos ver mais um bloco aqui. Então, tendo presente o contexto atual do Brasil, como que as eleições de 2018 podem e devem ajudar? Então, esse é um outro ponto, né, que esse documento da CNBB, esta mensagem da Assembleia Geral desse ano, nos propõe, né, orientando a nossa eleição de presidente e dos outros cargos em outubro, né, num contexto então dessas eleições, né? Então, esse contexto é importante, é fundamental nessa parte da história do nosso país, né? Essas eleições devem garantir o fortalecimento da democracia e o exercício da cidadania da população brasileira. Quer dizer, é o momento de nós nos afirmarmos. É o povo brasileiro, todo o poder emana do povo. Em seu nome deve ser exercido. Então nós queremos sim acreditar e não aceitar quem propõe soluções extrademocráticas, né? Uma intervenção militar, tem gente falando disso. Isso não faz sentido, né? Constituem-se na atual conjuntura num passo importante para que o Brasil reafirme a normalidade democrática, supere a crise institucional vigente, garanta a independência e a autonomia dos 3 poderes constituídos: executivo, legislativo e judiciário. E também o Ministério Público, né? Evite o risco de judicialização da política e politização da justiça. Olha só, eu acho que é 2 coisas, um conceito muito importante. A judicialização da política, que os tribunais acabam decidindo coisas que deviam ser discutidas no parlamento.
A questão do aborto tem que discutir a nível de parlamento, e não agora o tribunal vai querer legislar. Não pode, tem que aplicar as leis. E a politização da justiça, né? Que a justiça seja parcial. Isso é um risco. E eu acho que hoje estamos vendo algumas coisas falharam nesse sentido. Não é que vamos dizer que todos os juízes são parciais, não. Mas há em alguns casos, temos assim, situações que nos fizeram o povo desconfiar. Mas como? Né? E então, eu acho que tem que se olhar esses dois lados, né? É imperativo assegurar que as eleições sejam realizadas dentro dos princípios democráticos éticos, para que restabeleçam a confiança e a esperança tão abaladas do povo brasileiro. Então, aí tem a questão, qual é o critério maior que deve ter, então, esta busca da democracia? Leia o que dizem os bispos. O bem maior do país, para além de ideologias e interesses particulares, deve conduzir a consciência e o coração, tanto de candidatos quanto de eleitores. Pois é, Gabriela. Então, acho que aí está o critério que os bispos nos indicam. Temos que olhar o bem maior do país, que é o bem comum. Para todas as classes, todos os grupos. Não só do meu grupinho, ou dos meus interesses. Para além de pensar de si, sobre si próprio. Sim, ou de uma facção, ou de uma parcela. Não, tem que ser realmente, né? E por isso eu digo também, nós temos no Brasil 13 candidatos, né? É uma inflação de candidatos, inflação de partidos. São 28 partidos com representação no Congresso, e 35 registrados, e outros 40 estão querendo registro. Você já pensou 80 partidos? O que eles procuram? Fundo partidário. Eles estão atrás de uma boquinha, pegar dinheiro lá. Então, isso tem que acabar. Graças a Deus, houve uma mini reforma que põe a cláusula da barreira. Tem que ter um mínimo de votos nessas eleições para poder persistir e continuar como partido. Senão você tem que dissolver a sua legenda e se aliar com outro. Mas acontece, e por isso tem esses candidatos nanicos. Qual é o interesse deles? Garantir a legenda deles, conseguir pelo menos aquela cláusula barreira. Não estão interessados em governar o Brasil. Que esse cabo lá quer governar o Brasil com a gritaria dele? Não vai, né? Então, eu acho que esses grupos nanicos, tudo bem, eles propõem lá, mas no fundo eles estão querendo salvar a sua legenda, né? E ter superar a cláusula de barreira, né? Conseguir aquele mínimo de votação. Sim. Então, eu acho que isso já deveria ter resolvido, mas graças a Deus agora pelo menos um passo está sendo dado. Mas deveria ser feita uma outra reforma bem mais ampla, da nossa reforma política, né? Agora, o grande problema é que no Congresso há muito corporativismo, né? Então, eles se unem e ficam lá defendendo as coisas deles, né? Nosso Congresso, acho que é o primeiro ou o segundo mais caro do mundo. Imagina. Porque cada deputado e senador que eles ganham, né, é uma coisa absurda. É muita coisa. Né? As vantagens e os regalias, os benefícios e as coisas, né? E gabinete e mais assessores lá no Estado. Eles têm gabinete lá no Estado, pagam pelo nosso dinheiro. O que são lá? Propaganda eleitoral deles que está fazendo lá no Estado, subliminar, do jeito deles, né? São assessores parlamentares. Tudo escolhido pelo deputado, né? Ele tem dezenas desses, Brasil afora e no Congresso Nacional, cada um deles. É uma conta que não tem fim. Isso é só no Brasil. Olha, eu venho da Europa, eu estive 10 anos morando lá, e conheci alguns países daqueles. Economias, eu digo, são democracias mais avançadas, adultas, mais desenvolvidas, mais consolidadas, né? E eles nos mostram que é possível fazer essa política com muito menos dinheiro para o cidadão, né? E lá tem, né, os juízes na Suécia, eles têm passagem paga. Onde? No trem. No trem. Eles andam de trem. E não tem guarda-costas, como no Brasil. Ex-presidentes têm 4 guarda-costas, tem 2 carros e motorista à disposição, ex-presidentes. E agora tiraram isso do Lula, porque ele está preso. Eles acharam uma boa. A gente ficou sabendo. Imagina, ele tinha 2 carros à disposição, tinha 4 guarda-costas e mais 2 assessores parlamentares. Escuta, 8 pessoas trabalhando para quê? Sei lá. Então, isso é um tipo de abuso, isso é abuso de vantagem. Estou dando um pequeno exemplo. Isso aqui é um menor, talvez, porque tem tantos outros que tem no Brasil, né?
E aí temos que trabalhar, e isso temos que cobrar dos nossos políticos. Então, nós estamos chegando mais ou menos no fim dessa primeira parte. Nós ainda temos vários outros temas dessas orientações, e nós vamos ainda gravar mais um programa sobre esse tema das eleições e do nosso compromisso cristão, para eleger realmente os candidatos que forem os mais competentes, né? E pelo menos, né, o que alguns dizem assim, o menos pior, porque a gente não sabe se vai ter um ótimo candidato, mas que seja menos ruim, menos pior, e que possa responder pelo menos em parte a essas propostas, a essas exigências do bem comum, da justiça, da conciliação nacional e da retomada de um desenvolvimento justo e solidário. Então é isso aí por hoje. Muito obrigado pela atenção, pela participação de vocês neste programa, né, em que nós recordamos os nossos compromissos de cristão, que somos engajados e devemos dar o nosso voto cidadão responsável nas próximas eleições. Gabriele. Muito obrigada. A você também, né, e ao caro rádio ouvinte que nos acompanhou. Obrigado. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.